Esse é o Rio Mais Agro em Foco e hoje eu tenho o prazer de bater um papo aqui com o Murilo Freire Júnior, que é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos e pós-doutor em Montpellier, na França, com expertise em tecnologia pós-colheita de vegetais. Ele é pesquisador sênior da Embrapa Agroindústria de Alimentos e membro do grupo de trabalho da FAO na América Latina e Caribe, e com o tema que vem pesquisando há mais de 30 anos de perdas e desperdício de alimentos. Murilo, muito obrigado por essa oportunidade de bater um papo aqui no Rio Mais Agro em Foco. E eu começo dando as boas-vindas e te perguntando, no Brasil nós temos poucos dados sobre perdas e desperdício. Como que a gente lida com isso? Como é que você consegue fazer um planejamento, fazendo gestão desse tema com tão poucos dados, tão pouca informação? Tá, boa tarde, Márcio. Agradeço o convite, pela oportunidade de aqui estar para poder divulgar um pouco o nosso trabalho, né? E respondendo à sua pergunta, nós começamos com o primeiro impasse, né? Porque dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, o ODS 12, ele preconiza que nós temos uma meta de redução de 50% até 2030. E o nosso problema principal é que nós não temos uma linha de base. Então, as pesquisas que a gente tem são normalmente que vêm de fora, de pesquisadores que não conhecem a realidade brasileira e estimam de maneira subjetiva, né? Então, a gente tem que introduzir dentro da realidade brasileira metodologias de avaliação quantitativa e qualitativa de perdas para ter dados brasileiros, porque essas perdas elas variam muito com o tipo de produtor, com o nível tecnológico do produtor, se ele usa tecnologia, as suas perdas são menores, e toda a infraestrutura que ele possa ter para evitar esse elevado índice de perdas. A gente falava, antes da entrevista, sobre essa questão de dados e sobre essa característica internacional de ser muito heterogênea, né? Você tem na Europa dados mais sólidos, você parte para países na América do Sul, na África, você tem uma dificuldade maior. Como é que você vê essa questão em termos globais? Em países mais desenvolvidos, principalmente Inglaterra, Alemanha e outros, Dinamarca, eles já têm um trabalho, uma cultura já para dentro dessa linha. Então, eles já promovem campanhas, ele promove a parte de conscientização do consumidor, porque isso envolve, né, vamos chamar assim, produção de desperdício de insumos, principalmente água, energia, mão de obra, né, o trabalho, né? Então, como a vida é mais cara, eles têm um controle melhor. E tem já empresas que trabalham já dentro dessa linha, ONGs, que trabalham também reduzindo ou com ações diretamente para a implantação de metodologias para quantitativamente avaliar o volume de perdas. E isso influencia não só a parte econômica, a parte social e a parte ambiental. Para a gente entender um pouquinho, você falou de perdas, a gente começou falando de perdas e desperdícios. Qual a diferença? Dentro de um conceito utilizado pela FAO, né, que é aceito por muitos, né, as perdas começam, no meu maneira de entender, pré-plantio, quando você escolhe um terreno, escolhe uma cultivar adaptada a condições de clima e solo, depois nas práticas pós-colheita, com irrigação, adubação, controle de pragas e doenças, né? A parte de embalagem, armazenamento, logística, transporte, até o atacadista. Então, as perdas vai nessa cadeia. Produção, pós-colheita, embalagem, armazenamento, transporte e distribuição. Certo. Aí, a partir do varejista e do consumidor, há um conceito de desperdício. Então, no caso de desperdício, são aqueles frutos que tem um padrão comercial para venda, produtos que estão com a data de validade a serem vencidas ou vencidas, né? E produtos que não são utilizados para alimentação humana, que, a princípio, né,
toda a produção é destinada à alimentação humana. Algumas metodologias dizem que quando você aproveita esse resto, esses produtos mal formados para alimentação animal ou para compostagem, isso não caracterizaria perda, mas isso não é consenso. Outros dizem que a produção de biogás também já seria outro prisma. Então, a gente tem que, vamos dizer assim, normalizar os conceitos, o que é perda, o que é desperdício, até onde vai. Alimentação humana, compostagem, produção de biogás, isso é desperdício ou não é desperdício? Então, perdas até o atacadista e varejista e consumidor é desperdício. E no caso do desperdício, a conscientização do consumidor de planejar suas refeições, planejar suas compras, isso é muito importante. E do outro lado, o lado do produtor, ele tem que ter também uma atenção ao mercado. Porque se ele plantar o que quiser e depois ele chegar a encontrar um preço baixo, ele não vai vender, muitas vezes ele não vai nem colher, porque o custo de colher é muito abaixo do custo de venda. Então, é uma cadeia complicada, interligada, então tem que ser avaliado em todos os aspectos. E você citou algumas práticas que são consideradas ideais, mas em termos genéricos, né, ou seja, que pode ser aplicado em qualquer mercado, quais seriam as práticas ideais, as boas práticas, para se evitar isso, tanto perdas quanto desperdício? É uma boa pergunta. Por quê? Quando você trata com frutas e hortaliças, principalmente, que os maiores índices de perdas estão em frutas e hortaliças, que são produtos vivos, eles respiram, então o metabolismo deles está em influência do meio ambiente. Então, dentro dessas práticas, um bom manuseio pós-colheita, boas práticas de manuseio, que seria evitar danos mecânicos, físicos, né? A parte de refrigeração, a infraestrutura, né? Normalmente você colhe um produto e está com o calor do campo. Aí o ideal seria ele fazer um pré-resfriamento para baixar o calor vital desses produtos e o produto entrar com o metabolismo mais lento. E aí, com isso, ele se deteriorar mais lentamente. Então, seria o pré-resfriamento, a cadeia de frio, uma embalagem adequada, uma logística boa de distribuição. Teoricamente, mercados curtos são mais adequados, porque você evita... Nós temos estradas mal pavimentadas, né? Nós temos problemas de infraestrutura, então, que contribuem para aumentar essas perdas, né? Então, as práticas mais recomendadas é o uso de frio, armazéns bem adequados, né, em locais próximos à área de produção, né, e uma distribuição mais fácil, vamos chamar assim. Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, dessas práticas, né, e de tecnologia, de inovação, que inovações o Brasil tem apresentado através da Embrapa e de outros centros de pesquisa, outras empresas de pesquisa que nós temos, que inovações o Brasil tem trazido para esse mercado, não só em termos nacionais, como internacionais também? Isso também é uma coisa que nós estamos tentando ir na fronteira do conhecimento. Então, a inteligência artificial, o uso da internet das coisas, né? O machine learning, que seria o quê? Hoje nós já temos drones que percorrem a área plantada, que visualizam necessidades hídricas de regiões da planta, então você economiza água para adubar ali. Ele visualiza áreas com pragas e doenças, ele vai economizar agroquímicos, só vai fazer aquela aplicação. Hoje a gente tem robôs que entram na propriedade e, através de luz infravermelho, né, ele já sabe se o produto pode ser colhido, se está no grau de maturação ideal. Quer dizer, hoje em dia a tecnologia está caminhando para esse lado, para a inteligência artificial, modelos matemáticos e tudo mais. Perfeito. Em termos de ações e também de atividades que vêm sendo desenvolvidas hoje, que podem já estar sendo implantadas ou não, o que vem pela frente? O que a Embrapa Agroindustrial está trazendo de novidade? Boa pergunta. E essa eu tenho que puxar a brasa para a minha sardinha ou para a nossa sardinha da empresa, porque a gente tem 3 ações principais. Internamente, a Embrapa Agroindústria de Alimentos
está fazendo, já tem projetos em andamento que trabalha com o aproveitamento agroindustrial dos resíduos, né? Então, a gente aproveita o bagaço da uva para extrair antocianinas, o bagaço do tomate para extrair licopeno, o bagaço da extração do óleo do abacate para extrair materiais ricos que servem de insumos para a indústria alimentícia. Então, dentro da Embrapa de Alimentos, a gente tem esse grupo de trabalho que aborda principalmente aproveitamento integral dos alimentos, aproveitamento de resíduos agroindustriais, quantificação de perdas e desenvolvimento de embalagens ativas, que são embalagens que individualizam o produto e evitam choques mecânicos, danos físicos, que ali é uma porta de entrada para micro-organismos. Essa é uma ação. Uma segunda ação está saindo agora, vai ter a reunião nessa próxima segunda-feira, que é a estratégia intersetorial para a redução de perdas de alimentos. Isso aí é a segunda edição, já desde 2017 nós lançamos esse manual. Esse é uma ação capitaneada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, com participação da Conab, da Anvisa, da Embrapa, do MAPA e tudo mais. Vai ser publicada agora a segunda estratégia intersetorial para a redução de perdas e desperdício de alimentos. E também está sendo montado um grupo de trabalho no MAPA, né, para trazer esse tema para dentro do Ministério da Agricultura, além das boas práticas agrícolas que eles já preconizam, essa visão mais holística da cadeia. Então, isso aí também são 3 ações que estão sendo desenvolvidas e podem gerar produtos novos. A gente quer fazer entregas, né, a médio prazo, que a gente chama, curto prazo 2 anos, médio prazo 5 e mais de 5 anos. Então, a gente vai estar trabalhando com esses grupos de trabalho, com essas 3 visões. Perfeito. Né? Trazendo tudo para dentro para beneficiar a sociedade. Chegando na reta final do nosso bate-papo aqui, estou trazendo uma pergunta aqui do curador de conteúdo de toda essa programação que a gente tem aqui no Rio Mais Agro em Foco, o nosso querido José Luiz Tejon. Ele te pergunta o seguinte: cada bioma brasileiro é rico em potenciais sabores e essências do nosso terroir tropical. Por exemplo, a lavanda de Santa Catarina. Isso significa potencial agregação de valor além das commodities? E também, como a Embrapa Agroindústria de Alimentos atua nessa ótica? Excelente pergunta, porque nós temos, dentro desse caso da lavanda, você pode ver que ela pode ser aproveitado a parte de cosméticos, né, sabão, de óleos essenciais, e isso a gente já vem fazendo através de indicações geográficas. Por exemplo, não sei se você sabe, a tainha da região de Araruama, em função do alto grau de salinidade da lagoa, ela tem características diferentes de uma tainha daqui da entrada do... Então, são produtos diferentes. Então, vamos chamar assim, um estudo, né, dessas características. Se você vê na região norte, nordeste, a gente tem frutos exóticos com características físicas, bioquímicas que a gente desconhece. Então, a gente tem que trabalhar nos terroir mesmo, né, vendo tudo que pode ser obtido química e bioquimicamente desses produtos exóticos, frutas exóticas e tudo mais. Então, a lavanda é um caso de sucesso na França e pode ser o caso de sucesso aqui. Como o nosso champanhe, né, o nosso espumante já em Santa Catarina já está sendo premiado e visto com bons olhos para tudo. Região do Rio de Janeiro também agora, o vinho, desenvolvido com as variedades de uva Syrah, também estão despontando. A parte de azeite, de óleo de azeite, nós temos um grupo de trabalho que está trabalhando especificamente na qualidade do azeite nacional. Então, a gente está vendo todos esses nichos de mercado e ver como que a gente pode atuar. O que a gente precisa também é que essas demandas sejam levantadas, que a gente possa trabalhar em conjunto com os stakeholders envolvidos para que a gente possa, né, dar respostas e entregar resultados em função dessas demandas. Excelente. É isso aí. De 1º a 3 de outubro, no Rio Centro, acontece o Rio Mais Agro, Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, e as perdas e desperdício de alimentos serão uma das estrelas do fórum. Eu espero vocês lá. Rio Mais Agro, o melhor da nossa terra para o mundo.